Saudações tricolores, pessoal, bem-vindos ao canal, chegando nesse vídeo pra gente falar sobre Monsalve, sobre Arezzo e sobre Aravena, tá? Vão deixando o like aqui, pessoal, não deixem o like pra depois, mandem o joinha já por agora, mandem o curtir aqui nesse vídeo já agora, se inscrevam no canal também e já vão dando adeus a esse cenário aqui, tá? Convenhamos que o cenário tá velhinho já, né? Faz uns 2 anos que o cenário não se modifica. Eu só troco de vez em quando um cachecol por outro, aqui uma manta por outra, tiro de um time, coloco de outro, mas enfim, cenário tá velhinho já, né? Poxa, faz mais de 2 anos aí que eu abri o time e não fiz um cenário ainda dedicado ao Grêmio. Semana que vem tem novidades, tá? Um dos últimos dias com esse nosso cenário por aqui. O que vem ao caso então, gente, Arezzo, Monsalve e Aravena, tá? Quero falar desses 3 com vocês. Por quê? Porque o Grêmio pega o Bahia amanhã à tarde, jogo no Alfredo Jaconi, tá? O último jogo do Grêmio em casa fora da arena, tá? Isso também é importante. Próximo jogo com o mando da arena, do Grêmio será 1º de setembro, já de volta à arena. Ainda com capacidade reduzida, provavelmente só o anel inferior aberto, tá? A parte de cadeira Gold, especialmente o anel superior, não devem estar abertos, mas esse é papo para uma outra hora. Monsalve, Arezzo e Aravena. Grêmio pega o Bahia, portanto, preservando os jogadores, tá? O Grêmio não vai com a força máxima para o jogo do Jaconi, o Grêmio vai preservar os seus titulares, ou pelo menos 80% dos titulares para o jogo de terça contra o Fluminense. A exemplo do que fizemos semana passada contra o Cuiabá, 80% preservados. O Grêmio jogou contra o Cuiabá com o João Pedro e com o Vijaçante. Talvez apareça um ou outro titular no jogo diante do Bahia, mas a tendência realmente é de grande parte do time, a certeza, eu diria, grande parte do time reserva. E aí, gente, nós temos a oportunidade para ver mais tempo do Monsalve, para ver mais tempo do Arezzo e para a gente começar a conhecer o Aravena. Por que eu falo isso? Porque o Aravena, ele tem 2 jogos pelo Grêmio, os jogos lá contra o Atlético Paranaense e o Cuiabá, mas 2 jogos em que ele atuou muito pouco. Ele entrou muito tímido contra o Atlético Paranaense, entrou mais no final contra o Cuiabá. Cara, o Aravena não tem 30 minutos sequer, tem pouco mais de 20 minutos com a camisa do Grêmio. E a gente quer ver mais desse jogador, desse ponta que no Chile, por exemplo, tinha drible, tinha velocidade, tinha finalização. Eu sei que o nível do campeonato chileno é outro, muito abaixo. Mas, cara, algum futebol ele mostrou. E existe a possibilidade, ela é remota, tá? Mas existe a possibilidade do Aravena começar o jogo diante do Bahia. Eu acho absolutamente positivo que a gente comece a ver o Aravena. Mais tempo para ver se ele tem desenvoltura, para ver se ele perde aquela timidez, para ver se ele vai mais para dentro dos caras. E daqui a pouco a gente consegue ter no Aravena um reforço em termos de potencial de futebol, inclusive para a própria Copa Libertadores da América, em que o Aravena está inscrito. O Monsalve nós já vimos, tá? E já estamos monsalvizados, já estamos apaixonados pelo Monsalve, por aquilo que ele mostrou em muito pouco tempo. Drible, condição de bola, capacidade de passe, finalização. O Monsalve, cara, tá pintando aí um camisa 10 interessante, pelo menos nessas primeiras amostragens, elas são amostragens muito boas, tá? De um cara que tem gol, de um cara que tem assistência, de um cara que faz jogada, que tá mostrando personalidade. O Monsalve, ele vem chamando muito a atenção do Grêmio e também por aquilo que ele faz no extracampo, de ser um cara dedicado, um cara que vai atrás lá do CDD para saber os números dele, quanto é que ele correu, quanto é que ele não correu, enfim, um cara dedicado também nessa questão de bastidores. E o Arezzo é um cara que a gente tem falado pouco, né? Porque o Arezzo chega ao Grêmio no momento em que nós tínhamos ali o Diego Costa machucado, então nós jogávamos, cara, com João Pedro Galvão, às vezes o Galdino improvisado ou o Cristaldo de falso 9, e aí chega o Arezzo e a gente, porra, finalmente um centroavante. E aí no primeiro jogo do Arezzo lá contra o Vitória, ele entra bem, ele sofre pênalti, ele finaliza e a gente, opa, esse Arezzo aí é bom. Só que depois tem outro jogo em que ele não entrou tão bem assim, aí depois contra o Corinthians ele perde aquele gol. Eu acho mais mérito do goleiro do que erro dele, mas enfim, perdeu um gol dentro da grande área, quase na pequena área, isso é o fato daquela jogada. Mas o Arezzo mostrou, pelo menos na estreia, bom futebol, mostrou que tem ferramenta. É um cara que finaliza, que se abriu ele bate, é um cara que pode ser perigoso. Então o que eu tô querendo dizer com isso tudo?
que essa partida contra o Bahia, um jogo em que o Grêmio vai preservar jogadores, e aí eu não acredito, por exemplo, que o Bright White vá para campo, porque o Diego Costa, sentindo o Publius como está sentindo, não vai atuar contra o Fluminense. Então nós precisamos ter o Bright White na ponta dos cascos contra o Fluminense. Ele não deve atuar, portanto, diante do Bahia. É momento para se testar o Arezzo, para se colocar o Monsalve e o Aravena. Os três juntos. Foram 3 reforços anunciados praticamente no mesmo momento pelo Grêmio e eu tô acreditando que esses 3 com sequência, que esses 3 começando a jogar juntos mais tempo, eles possam se entender. Quem ganha com isso, gente, é o Grêmio. Porque se o Arezzo se mostrar uma boa opção, poxa, a gente não tinha nenhum centroavante até 30 dias. Nós passaremos a ter 3. Diego Costa, Bright White e Arezzo, sabe? O Monsalve já se coloca para muita gente até como um cara que pode ser mais importante que o Cristaldo. Olha que reforço é esse. Se o Aravena conseguir mostrar também que pode ser útil, cara, a gente tem para as pontas o Pavon, que não tá bem, o Soteldo, o Aravena, o Gustavo Nunes e o Natan Fernandes, e vira a 5ª opção, entendeu? Sem contar Edenilson, que não tá inscrito, por exemplo, na Copa Libertadores. Ou seja, pessoal, são jogadores que podem sim acrescentar ao Grêmio. E eu estou realmente muito esperançoso de ver os 3 em campo desde o início contra o Bahia. A tendência é que Monsalve jogue e Arezzo também. O Aravena deve ficar no banco de reservas, mas eu confesso que eu gostaria de ver os 3. Até porque o Edenilson, por exemplo, não pode jogar Libertadores, mas está suspenso no Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de ver esse trio em campo contra o Bahia amanhã. Não sei a opinião de vocês, quero saber. A caixa de comentários está aberta aqui embaixo, esperando a opinião de vocês, se vocês concordam ou não. Aliás, qual dos 3 mais está empolgando vocês? Bom, essa aí eu acho que vai dar um Monsalve de lavada, né? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp de vocês e se não estiverem inscritos ainda, confiram a inscrição e se inscrevam aqui no canal.